Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração, a paz de Cristo na tua vida nessa manhã de hoje, manhã de terça-feira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez com o alimento diário, sustento da nossa vida, que é a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Por mais um dia que o Senhor nos concede, mais uma manhã para louvor e glória do nome desse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, vamos convidar o Senhor, né, nessa manhã para estar aqui conosco, fazer parte desse momento, né? Porque nós somos completamente dependentes desse Deus. Nós precisamos dele, né? A cada dia, a cada manhã, a cada instante na nossa vida. Querido Deus, nessa manhã de hoje, Pai, nos colocamos aqui, Senhor, diante de Ti, da Tua graça, do Teu poder, Senhor. Paizinho, porque precisamos de Ti, Senhor. Porque somos completamente, Deus, dependentes de Ti, Senhor. Precisamos, Pai, da Tua graça, Senhor, todos os dias nas nossas vidas, Pai. Toma à frente, Deus, o primeiro melhor lugar da nossa vida, Senhor. Fica conosco, Pai, nos ajuda nessa manhã de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado, né, em todo tempo. Em todo tempo o nome do Senhor Jesus ele seja louvado e seja exaltado, né? Que a palavra está nos ensinando, né? Que há um tempo determinado para cada coisa. Há um tempo determinado para cada propósito, né, debaixo do céu. Para cada propósito, né, na minha vida e na tua vida, Deus ele já determinou um tempo. Há um tempo determinado. E esse tempo foi determinado por Deus. Então Deus ele não vai fazer, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, acontecer antes do tempo que ele determinou. Se há um tempo determinado, vai acontecer exatamente no tempo oportuno que Deus preparou, que Deus reservou para cada coisa nas nossas vidas. Muitas das vezes, né, a gente fica ansioso, a gente fica desesperado, a gente quer, né, que aconteça logo algo que Deus nos prometeu, algo que o Senhor falou para a nossa vida. A gente quer que aconteça logo, normal, o desejo de todo mundo. Quem nunca ficou ansioso? Quem nunca, né, já chorou, clamou, orou, intercedeu, Senhor, faz, mas não aconteceu nada, porque não era o tempo, porque ainda não chegou o momento. No momento certo, no tempo certo, determinado por Deus, pode ter certeza que vai acontecer. Que tudo aquilo que o Senhor falou, que o Senhor determinou para a minha vida e para a tua vida, cada propósito que Deus tem, né, com cada um de nós, vai acontecer no momento certo, na hora certa, né? O que nós precisamos fazer é perseverar, é continuar, aleluia, crendo, confiando e esperando no Senhor, né? Não desistir. A gente não pode desistir. Se a gente olhar para o propósito que Deus tinha na vida de José, a gente vai dizer assim, como pode, né? Mas Deus ele não concluiu o propósito fora do tempo. Deus concluiu no tempo certo. José passou por tudo que ele passou, porque foi necessário José passar. Deus estava preparando José para aquele propósito. Deus estava preparando José para ele ser um governador. Então o governador ele precisava ser provado e aprovado por Deus. Aleluia, glória a Deus. Então assim vai ser na minha vida e na tua vida. Vai ter situações que nós não vamos compreender, nós não vamos entender, mas nós só precisamos continuar crendo que no momento certo e na hora certa de Deus as coisas vão acontecerem, né? Se Deus está permitindo nós passar por uma situação a qual aos nossos olhos, né, é difícil demais, a qual aos nossos olhos, às vezes a gente acha até que a gente não merecia passar por aquilo, mas é porque
porque Deus está querendo nos ensinar algo muito profundo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a gente precisa entender e respeitar o processo. A gente precisa entender, né, e respeitar o processo. Que o processo ele é fundamental para a gente viver o propósito. Sem passar pelo processo, a gente não vai viver o propósito que Deus tem na nossa vida. Se nós não suportar o processo, nós não vamos viver o propósito. O processo ele antecede o propósito. Então nós precisamos, aleluia, entender dentro do processo qual é o propósito de Deus na nossa vida. É dentro do processo que a gente entende o propósito. É dentro do processo que a gente aprende, né, aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Então hoje essa palavra o Senhor trouxe aqui exatamente, aleluia, glória a Deus, oh, aleluia, para acalmar o meu e o teu coração. Tu és fiel, Senhor. Para acalmar o meu e o teu coração. Se você tem um propósito, se você tem uma promessa de Deus, se tem algo da parte do Senhor que ainda não se cumpriu na sua vida, Deus hoje Ele me trouxe aqui para te dizer, acalma teu coração. Fica tranquila que no momento certo, na hora certa, vai acontecer. No tempo oportuno que Deus preparou para que aconteça na tua vida, vai acontecer. Tudo que Deus falou, né, vai acontecer, porque a palavra já nos diz que Deus ele não é homem para que minta, né? Nem filho de homem para que se arrependa daquilo que ele tem a fala. Então tenha certeza que ele vai cumprir, né? E a palavra também já nos diz lá no livro de Jeremias que ele vela sobre a sua palavra. Ele vela para cumprir a sua palavra. Então, permaneça crendo, permaneça olhando para a palavra, permaneça entendendo que há um tempo determinado para cada propósito acontecer na minha vida e na tua vida. Deus ele não vai nos levar para o propósito, né? Sem antes a gente estar preparado. Ele está nos preparando. Esse momento de espera é um momento de preparo. É um momento que ele está nos forjando. Entende? Deus ali no processo de José, Deus ele preparou José, né? Deus ele preparou o caráter de José, Deus ele preparou a fidelidade de José, né? Deus ele preparou tudo. Deus ele preparou José completamente para a obra, porque ele ia ser o governador. Então, Deus ali em todo o tempo, ele preparou José. José foi preso, né? Deus ele precisou preparar José para o tempo difícil. Aleluia. Deus ele preparou José até para o tempo difícil. Deus ele nos prepara. Sabe por quê? Porque se nós não estiver preparados para o tempo difícil, a gente perece. Se nós não estivermos preparados para o tempo difícil, a gente não suporta. A gente não aguenta. E Deus ele nos prepara para o tempo difícil. Deus ele nos forja, ele nos capacita para viver tanto a abundância como a escassez. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo ele diz exatamente isso, que ele sabia viver em tudo, em qualquer situação, tanto na abundância como na escassez. E ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque ele sabia ele já tinha passado por diversas situações. Ele já havia enfrentado diversas situações na sua vida. Então ele sabia, ele tinha experiência. Ele tinha experiência. Por isso que ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Porque ele já tinha passado por diversas situações na vida dele. Oh, glória! Ele sabia enfrentar períodos difíceis, períodos de escassez na vida dele. Ele sabia enfrentar. Porque Deus já havia preparado. Oh, glória, aleluia.
Garabaia, Shurikandarabashuria. Oh, Kandarabaya, Shereko, Garabaia, She. Oh, aleluia. Santo, santo é o teu nome. E hoje, minha querida irmã, Espírito Santo, tu és maravilhoso. Se está demorando, Candarabaia, Shuri, Candaraia, She. Se está demorando aquilo que o Senhor tem na tua vida, é porque Ele está te alicerçando. Ele está te alicerçando para poder Ele entregar nas tuas mãos, para poder você suportar. Entende? Todas as provações que vierem sobre você. Se hoje você já está passando por um período difícil, é porque Deus Ele está te alicerçando, Deus Ele está te forjando para que você possa, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, está preparado para qualquer situação, que o apóstolo Paulo disse que ele estava pronto até para morrer. Ele estava preparado. E é isso que Deus faz comigo e com você, Ele nos prepara, Ele está nos forjando verdadeiramente para que nós não venhamos desistir, para que nós não venhamos parar à beira do caminho, para que se nós olhar, aleluia, para o processo, a gente desiste. Por isso que Deus Ele nos prepara exatamente para a gente não desistir. E que no nome do Senhor Jesus, hoje, nessa manhã de hoje, o Senhor está frisando isso no meu coração. Deus está te preparando para você suportar, para você ter firmeza. A palavra do Senhor diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas firmes para sempre. Porque os montes eles não se abalam, os montes eles vão permanecer no mesmo lugar, imóvel, sem se mudar de lugar. E assim somos nós quando cremos, quando confiamos no nome do nosso Deus. E é isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. Esse momento, né? Essa espera. Até a gente ver a conclusão do propósito na nossa vida. Até a gente chegar, né? Para viver o propósito. O processo é de preparo. O processo de Deus está forjando o nosso caráter. Está nos alicerçando. Está construindo a nossa base. Para que nós venhamos resistir e jamais desistir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então espera, confia no Senhor. Espera nele, que Ele está, aleluia, verdadeiramente, né? Preparando o melhor para cada um de nós. Já preparou o melhor para cada um de nós. Né? Só basta o tempo se concretizar na minha vida e na tua vida, para que nós possamos desfrutar de tudo que já está preparado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, que você possa entender nessa manhã de hoje o que Deus está falando no teu coração. Amém? Deus seja louvado. Essa palavra hoje que eu deixo para o meu coração é para o teu coração, para a minha vida e para a tua vida, né? O tempo de preparo, o tempo do processo, né? Louvado seja Deus. É o Senhor nos capacitando para viver o propósito dele. Ele vai nos capacitar para receber, né, aquilo que Ele já preparou para cada um de nós. Então eu deixo essa palavra hoje para o teu coração, que Deus possa verdadeiramente falar ao teu coração, que o Senhor verdadeiramente possa ministrar no teu coração e acalmar o teu coração, acalmar a tua alma. Saiba que Deus é contigo, você não está sozinho nesse processo, né? José, ele sofreu, José, ele foi abandonado, José, ele foi traído pelos seus irmãos, José, ele foi caluniado, José, ele foi jogado numa prisão, né? Mas José, ele saiu da prisão para o palácio, para viver o processo, entende? Para viver o propósito, aliás, perdão. Então é isso que o Senhor faz. Quando menos você espera, o tempo, né, que Deus determinou, né, se concretiza e as coisas vão acontecer nas nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus, que Ele vos abençoe, vos dê um dia de paz, um dia abençoado para cada um de nós. Amém? Fica com o Senhor Jesus e até amanhã.